Sejam todos bem-vindos à Cyberzone Informática, para você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo nosso site cyberzoneinformatica.com.br. Hoje nós vamos aprender como construir um algoritmo que calcule a média aritmética de 3 notas, tá ok? É um algoritmo muito utilizado aí no início de lógica de programação, utilizando o VisualG, e nós vamos aprender a fazer esse algoritmo nessa aula de hoje. Bem, pessoal, mas antes disso, é necessário que a gente aprenda a questão de prioridade dos operadores aritméticos, ou seja, a ordem de precedência entre os operadores aritméticos. Nós já aprendemos o que é operadores aritméticos em aulas anteriores, só que é necessário que a gente saiba, por exemplo, em uma expressão matemática, o que vai ser calculado primeiro. Se é a subtração, se é a soma, se é a divisão, se é a potenciação, se é a raiz, se são os valores entre parênteses, tá ok? Eu vou abrir aqui o bloco de notas para que a gente entenda melhor isso. Vou colocar ali prioridades e operadores. E vamos lá. Em primeiro lugar, como operador, na ordem de precedência, vai ser calculado o quê? O que vem entre parênteses. O que está entre parênteses tem preferência em uma expressão matemática. Em segundo lugar, nós temos a potência e raiz. Então, se nós tivermos uma expressão matemática que tem um cálculo que existem valores entre parênteses e existem também potências. Em primeiro lugar, vai se calcular o que está entre parênteses e depois vai se calcular a potência ou a raiz. E em terceiro lugar, nessa ordem de precedência, nós temos a multiplicação e a divisão. Em último, em quarto lugar, nós temos a adição e a subtração. Então, essa é a prioridade, essa é a hierarquia, a ordem de precedência que vai se obedecer em uma expressão matemática. Só observação aqui nos parênteses, ele sofre também uma ordem de precedência entre si mesmo. Por exemplo, se você tiver parênteses encadeados ou aninhados, como chamam, que é quando você coloca parênteses dentro de parênteses, vai se calcular sempre o parênteses mais interno. Se tiver mais interno, vai se calcular primeiro. Então, vamos só registrar isso colocando o seguinte: do mais interno para o mais externo, tá ok? Então, essa é a ordem de precedência em uma expressão matemática. Vamos colocar um exemplo aqui para a gente entender melhor. A seguinte expressão matemática: 3 mais 3 mais 3 dividido por 3 é igual a quanto? Você pode pensar assim, ora, isso é uma média aritmética. Se eu tenho 3 valores somados, dividido pela mesma quantidade de valores, vai dar a média, mas nesse caso não vai dar. O resultado aqui é 7. Por quê? Porque primeiro ele vai fazer a divisão. Está aqui na ordem de precedência. A divisão vem primeiro, vem em terceiro lugar a divisão. E em quarto lugar temos a adição. Então, primeiro ele vai dividir. 3 dividido por 3 é 1. Mais 3 nós temos 4. Mais 3 nós temos 7 como resultado. Só que muda tudo se eu colocar parênteses aqui na minha adição. Parênteses vem em primeiro lugar na prioridade aí de precedência. Então, o que vai acontecer? Primeiro, ele vai somar os valores. 3 mais 3 mais 3, que vai dar 9, dividido por 3, que vai dar, sim, agora sim, a média aritmética, que é 3. Então, vamos prosseguir com o nosso algoritmo de média aritmética. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente deve fazer é salvar o nosso arquivo. Então nós vamos em arquivo, salvar como, e vamos colocar o nome do nosso arquivo de média aritmética. Beleza. E o nome do nosso algoritmo, bom que a gente coloque o mesmo nome do nosso arquivo. Portanto, média underline aritmética. Tranquilo? A função do algoritmo é calcular a média de 3 notas de um aluno. O autor do algoritmo, Cyberzone,
E agora a gente já parte para as variáveis. Primeiro, nós vamos criar as variáveis que vão receber as notas que nós vamos inserir, as notas do aluno. Então, vamos colocar N1, colocar maiúsculo para ficar melhor, N2 e N3, que é nota 1, nota 2 e nota 3. Nós vamos criar também uma quarta variável, que vai ser a média do aluno. Pode ser MA, de média aritmética. Todas essas variáveis serão do tipo real, porque podem receber casas decimais. Logo mais abaixo, nós vamos criar a variável aluno, tá? Criar maiúsculo também para ficar tudo compatível ali. E o aluno vai ser do tipo caractere, né? Vamos colocar. Então, essas são as variáveis que nós vamos utilizar. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos colocar aqui um escreval, tá? Vamos colocar assim, digite o nome do aluno que deseja calcular a média. E a variável aluno vai receber essa entrada do usuário. Em seguida, com mais um escreval, nós vamos colocar o seguinte: entre com a primeira nota do aluno, espaço concatenar com a vírgula, e vamos colocar a variável aluno. E vamos dizer que a variável N1 vai receber essa nota, tá? Para agilizar o nosso trabalho, né, o que nós vamos fazer? Nós vamos copiar e colar isso daqui, ó, 2 vezes, tá bom? Então, primeiro, nós vamos digitar o nome do aluno, depois a primeira nota, a segunda nota, então vamos trocar aqui, renomear, segunda nota do aluno, N1 vai ser N2, aqui vai ser a terceira nota do aluno, então entre com a terceira nota do aluno, fulano de tal, nota 3. Beleza, tudo certinho. Então, aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos dizer que média aritmética, a variável que nós criamos aqui, olha, nós criamos a variável média aritmética, nós vamos atribuir um valor a essa variável agora. Ela vai receber, nós vamos utilizar esse símbolo aqui de atribuição, ela vai receber o quê? Ela vai receber a soma das 3 notas dividido por 3. Então, vamos lá, N1 mais N2 mais N3. Tudo isso dividido por 3. Vai dar certo? Não vai dar certo. Porque aqui, pessoal, nós não marcamos a ordem de precedência. Então, o que nós temos que fazer? Colocar parênteses aqui na soma. Eu estou dizendo que tudo isso que está entre parênteses aqui vai ser o que? Somado. E esse resultado da soma desses 3 valores será dividido por 3. Agora vai dar certo. Então, a soma das 3 notas dividido por 3 vai dar a média aritmética. Tranquilo? A gente vai colocar aqui o escreva, o mais 1, né? Para finalizar a saída de dados. Aqui foi o processamento de dados e agora a saída de dados. Nós vamos colocar o seguinte: a média do aluno. Vamos dar um espaço, concatenar com a vírgula, colocar a variável aluno, vírgula de novo, aspas, a média é 2 pontos, aqui tem que dar um espaço, tá? Junta aqui, espaço. E aqui nós vamos colocar a variável MA, que vai resultar a média aritmética. Então, nós declaramos as variáveis, fizemos a entrada dos dados utilizados, processamos esses dados, imprimimos para o usuário, aqui com o comando de saída, escreva. Ok, beleza, então vamos ver se está funcionando o nosso algoritmo. F9 no teclado, tá aí, digite o nome do aluno que deseja calcular a média. Tem um probleminha aqui no nome, né? Eu não tinha visto. Pronto, resolvido. Digite o nome do aluno que deseja calcular a média. Vamos lá, F9, nós vamos digitar Cyberzone. E vamos dar um Enter. Entre com a primeira nota do aluno Cyberzone. Vamos colocar um 10. Entre com a segunda nota, 8. Entre com a terceira nota, 9. A média do aluno Cyberzone é 9. Ok, pessoal? Bem, pessoal, é isso. A nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês
nas próximas videoaulas. Lembrando que você pode participar das nossas promoções. Compartilhando os nossos vídeos, você pode concorrer a camisetas e a livros de informática, tá bom? Então, eu espero que você participe e que você compartilhe os nossos vídeos aqui da Cyberzone Informática. Até a próxima videoaula.